Na Justiça Digital do TRF1, né, o CNJ e o Azambuja vai falar sobre isso, tem fixado as políticas, as diretrizes, e o Naiber que está mais presente nessa questão da Justiça 4.0 no TRF1. Como esse curso ele originariamente é da Emerge, né, vocês tiveram um encontro aí com o Anderson, a gente procurou fazer esse módulo específico da nossa realidade do TRF1 e creio que se aplica também ao TRF6, né? O tribunal que nasceu agora ainda está muito ligado a nós, né? De forma que o Naiber vai falar sobre os desafios tecnológicos no TRF1. Vamos passar a palavra para o Naiber para aproveitar aí o tempo que ele tem com a gente. Naiber, contigo. Ilan, meu amigo, bom dia a todos. Eu quero saudar aqui a todos os presentes na pessoa do nosso coordenador aqui desse evento, né? O Ilan Presser, colega de grande competência e de fácil convivência, né? Isso são duas grandes qualidades que eu vejo nele. E parabenizar pela iniciativa de um tema assim tão instigante, né? De possibilitar essa nossa conversa. Eu, antes de entrar na minha fala direto, eu vou até, assim, de certa forma, me desculpar um pouco com os colegas, porque não vou poder me estender tanto. O tema que me foi proposto aqui, junto com o colega João Azambuja, que eu também o saúdo, aqui é muito bom rever o colega João, uma pessoa que tem feito um trabalho magnífico lá no CNJ, representando o nosso tribunal, e isso é muito bom quando a gente tem pessoas do nosso tribunal que estão lá à disposição, auxiliando, né, e fazendo essa ponte de contato para poder auxiliar a termos essa interlocução mais direta com o órgão que é o gestor dessas políticas que nós vamos trabalhar hoje aqui, o gestor maior, né? O orquestrador, por assim dizer, né? É quem está regendo essa orquestra. Mas eu já me desculpo aqui, porque eu vou ter alguns compromissos da corregedoria que surgiram e são inadiáveis, e eu não vou poder ficar por muito tempo. Então, combinei com o Ilan e eu vou tentar estender aqui até o máximo que der, até eu ser chamado, que tem uma reunião marcada, né? Que está prevista para 10h30, mas pode ser que comece um pouco depois. E se der tempo, eu volto mais para o final para a gente poder dialogar um pouco mais, né, a respeito do que foi falado aqui. Então, o tema que foi proposto, colegas, Justiça Digital, o TRF1 e seus desafios, né? Com uma temática aí mais voltada para os vulneráveis e excluídos digitais e também a questão da proteção de dados, né? E interseções aí com a LGPD. Eu vou, na minha exposição, evitar falar de atos normativos. A minha exposição ela vai estar mais voltada para a parte prática, e eu quero, com isso, deixar aqui alguns pontos de reflexão para os colegas, para a gente pensar os desafios de ontem, os desafios de hoje e pensar na justiça de amanhã, né? Então, eu começo aqui mostrando essa maquininha magnífica que está aqui na minha mão, o smartphone, né, que todos nós hoje temos, né? E peço para a gente fazer um exercício e voltar atrás e imaginar aqui hoje algo que cabe na palma da mão de todos nós, congrega num único equipamento. Vamos pensar aqui junto comigo. Máquina fotográfica, filmadora, banco, carteira de identidade. Vão me auxiliando aí, o tanto de coisa. Todos os tipos de aplicativo de escritório que a gente possa imaginar. O nosso próprio PJE está lá também, e a gente pode utilizar. O SEI, todas as ferramentas que a gente tem aqui, o balcão virtual, as videoconferências, seja pelo Teams ou pelo WhatsApp, mensagens instantâneas, com todo o globo. Acredito que falei já de fotografias, né? Ele é gravador também, que a gente utilizava muito antigamente, né? E ele até serve para fazer ligação. Hoje, talvez seja a coisa que a gente menos faça com o smartphone, é utilizar como telefone, né? Que é como ele foi pensado futuramente. Então, eu começo com essa provocação para todos nós, para a gente pensar como um único aparelho hoje
converge todos essas tecnologias. E, de certa forma, nós estamos vivendo isso no mundo tecnológico, esse avanço tecnológico que tem hoje em dia, de convergência de soluções. E a gente vai ver que esse modelo de convergência ele está sendo pensado também pelo CNJ. O colega João Azambuja, acredito, falará mais a respeito disso também, e eu também vou pincelar aqui, porque o meu tempo é muito curto, então só dá tempo de trazer pequenos detalhes de determinados pontos. Né? Daqui a pouco eu vou fazer o link de novo com o smartphone. Não é à toa que eu iniciei falando do smartphone, porque quando a gente trata dessa temática de vulneráveis e de excluídos digitais, eu penso que esse aparelhinho aqui, ele é a solução para tudo isso. E a gente pode pensar um pouco se de fato a gente vive essa exclusão digital, qual que é o motivo. Né, pensar qual que é o motivo e o que é que precisa ser feito efetivamente para diminuir o abismo tecnológico que ainda existe em alguns setores, né, vamos chamar assim. Então, a gente vive uma época de grandes transformações. E trazendo isso para a justiça, se a gente olha para a justiça antes da pandemia, a gente vê assim um modelo. Eu peço para os colegas tentarem imaginar essa figura, né, como se fosse cada tribunal uma ilha isolada. Né? Nós estamos num grande mar aí e cada um está na sua ilha e essas ilhas não se comunicavam. Né? E cada um desenvolvia as suas soluções e pouco havia de troca de experiência e pouco havia de trabalho colaborativo. Né? E o CNJ, como eu falei ainda há pouco, como o orquestrador maior de toda essa política pública, tem trabalhado, e na pandemia isso foi intensificado, e o João vai falar mais a respeito, né, das diversas regulamentações que foram baixadas, sobretudo resoluções no âmbito do CNJ, buscando a implantação da Justiça 4.0, que, ao fim e ao cabo, visa a implantação de um modelo colaborativo entre os tribunais. Então, eu deixo de ter aquelas ilhas isoladas e eu passo a visualizar esse nosso sistema de justiça como um arquipélago de ilhas que se comunicam entre si e que começam a colaborar entre si. Nós estamos vivendo o início desse momento. Ele antes era aquelas ilhas isoladas e hoje eu já posso falar que a gente está vivendo ali num arquipélago e que essas ilhas elas já trocam experiências, elas já fazem reunião entre si, elas já utilizam soluções desenvolvidas por outro tribunal no seu próprio tribunal e vice-versa, e elas cooperam entre si. E isso é muito bom que aconteça, porque ganhamos todos nós. Né? Essa inovação tecnológica, ela por si só, ela não é o mais importante. O mais importante é que a gente traga essa inovação para nos auxiliar no nosso trabalho do dia a dia, para nos auxiliar a prestar uma justiça mais eficaz. Né? Então, fazendo uma passagem rápida do que nós avançamos em termos de projetos, né, desde o início da pandemia até o momento de hoje, eu gosto de fazer uma comparação em que eu vejo que houve uma aceleração por conta das necessidades que se apresentaram com a pandemia, uma aceleração em termos de inovação e aceleração tecnológica, que eu digo que foi no mínimo, uns 10 anos, sendo assim bem conservador. Nós avançamos à frente do que nós não teríamos avançado se não tivesse acontecido a pandemia. Fazendo uma projeção assim um pouco mais otimista, eu digo que a gente avançou em torno de uns 20 anos, em termos de tecnologia e inovação. Mas tudo isso depende de quem está à frente da política pública. Né? Então, depende de quem está à frente no CNJ, depende de quem está à frente no nosso tribunal, porque são os regentes dessa orquestra, né? Quem dá o ritmo em que essas iniciativas podem se apresentar, se desenvolver e crescer. Né? Então, nós vivemos assim um momento inicial de necessidade premente de
com os fóruns sem atendimento presencial, a gente precisava continuar prestando atendimento. Surge o balcão virtual, uma revolução em termos de conceito de atendimento na justiça. Hoje, eu digo para os colegas, sem medo de errar, só vai presencialmente ao fórum para ser atendido quem quer. Porque hoje você consegue ter um atendimento de qualquer lugar do mundo que você esteja por meio do balcão virtual. E o advogado, ou mesmo a parte, pode ter também um atendimento virtual por uma videoconferência com o magistrado. Na maioria das vezes, embora os magistrados não estejam obrigados a ter um atendimento no balcão virtual, o que a gente sabe é que os colegas prestam esse atendimento por meio de prévio agendamento, né? Então, esse acesso, hoje, ele é muito facilitado. Eu não preciso nem mencionar a economia que ele tem gerado de tempo, de recursos, né? Isso é algo que gera recursos sobre todos os aspectos, né? Nós tivemos as políticas do 100% digital, do juízo 100% digital. Hoje, todas as nossas varas cíveis estão incluídas no juízo 100% digital. Algumas criminais, não estão todas ainda, né? Mas eu imagino que seja um caminho natural essa expansão. Hoje, as videoconferências são uma realidade nos nossos processos, não só nos processos criminais, mas nos processos de juizado, nos processos da área civil, enfim, as videoconferências são uma realidade, as audiências por videoconferência. Não vou entrar aqui em detalhes de políticas que dizem respeito ao trabalho presencial ou telepresencial, que já é outro tema, e eu acho que não vem ao caso aqui nesse momento. O que a gente pensa aqui é na tecnologia. A tecnologia hoje existe e nós todos sabemos que, se houver necessidade, está sim disponível a realização plena da audiência por videoconferência. Hoje nós temos isso já como algo, inclusive, reconhecido por todos os colegas magistrados como algo bom, que trouxe ganhos. O impacto disso, eu tive conversando com alguns colegas da área criminal, o impacto disso na área criminal é incrível, porque alguns processos não andavam pela dificuldade da presença de determinadas testemunhas presencialmente nas audiências, e com as videoconferências passaram a comparecer e os processos passaram a tramitar. Então, tudo isso é impacto no andamento do processo, né? Os núcleos de justiça 4.0, que são ainda uma iniciativa em teste aqui na primeira região. Nós temos já um núcleo em funcionamento que utiliza a estrutura de servidores e de magistrados da vara de Oiapoque, que tem um movimento processual pequeno, e emprega essa força de trabalho, até mesmo como um mecanismo de equalização da força de trabalho entre as diversas unidades da primeira região, para poder auxiliar onde está precisando muito, que é no DF, né? Para poder tramitar execuções, cumprimentos de sentença e expedições de RPVs e precatórios. Então, isso tudo faz parte desse grande guarda-chuva aí de novidades que vem fazendo com que a imagem que nós temos hoje do que é uma sessão judiciária, ou, para utilizar uma linguagem mais genérica, um fórum, né, está se instalando na área virtual. Hoje a gente já pode visualizar, até mesmo literalmente, um fórum virtual, porque a gente já sabe que existem algumas iniciativas aí de funcionamento no metaverso de determinadas unidades da justiça. Isso é algo ainda muito incipiente. Na primeira região, nós não temos ainda nenhuma iniciativa de metaverso, né? Mas a gente já sabe que tem um projeto da quinta região, a gente está acompanhando lá, eles estão ainda implantando, e vamos ver como é que vem esses resultados. E aí entra naquela lógica que eu falei ainda há pouco, do arquipélago colaborativo, da gente buscar conhecer essas iniciativas, essas boas iniciativas dos outros tribunais, e poder trazer até o nosso tribunal. Ou seja, de desenvolver uma verdadeira comunidade online.
né, entre esses nossos tribunais e os diversos usuários. Isso está caminhando para algo assim, né? E o CNJ tem um papel fundamental em tudo isso. Mas aí eu trago, depois de fazer esse levantamento assim mais holístico, né, de algumas das novidades nessa área, eu trago para o tema da palestra, que é o acesso à internet. E houve uma pesquisa em 2021, realizada pelo Instituto Locomotiva e a PricewaterhouseCoopers, e eu vou trazer alguns números dessa pesquisa e vou trazer também alguns números do IBGE, que são mais recentes, agora divulgados em 2022, mas que dizem respeito também a 2021, que foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, que foi feita especificamente em relação à tecnologia da informação e comunicação, né? Então, para a gente poder pensar nessa situação dos excluídos digitais, né? Eu vou começar aqui falando do próprio conceito, né, de excluído digital, que eu não falei ali no início, né? Ah, mas existe um conceito trabalhado pelo CNJ, né, do que seria esse excluído digital. Quem é esse excluído digital? Para o CNJ, é a parte que não detém acesso à internet e a outros meios de comunicação digitais e ou que não tenha possibilidade ou conhecimento para utilizá-los, inclusive com tecnologia assistiva. Então, entra nesse conceito de excluído digital não só aquele que não tem acesso a essa tecnologia, mas também aquele que, mesmo tendo acesso, não tem o conhecimento necessário para utilizá-la. E esse é o calcanhar de Aquiles que eu quero tratar com os colegas. Porque, como eu pretendo demonstrar aqui com os números, a gente vê que o problema principal hoje não é a ausência do equipamento. Isso aqui, eu vou dar os números disso aqui hoje nos lares brasileiros, e vocês verão que já não é o principal problema. O principal problema hoje é saber utilizar, né, o que já tem disponível, né? Então, para os senhores terem uma ideia, em 2021, o número de domicílios com acesso à internet do Brasil chegou a 90%. 90% dos lares no Brasil já têm acesso à internet. Nós estamos muito próximos de um acesso pleno, né? Mais de 33 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet, né? O 10% parece pouco, mas é um número assim bem expressivo ainda. E aí, quando a gente olha o recorte dessa pesquisa que eu mencionei, do Instituto Locomotiva com a PricewaterhouseCoopers, eles dizem que 71% da população com mais de 16 anos não consegue usar a internet todos os dias. Então, tem acesso à internet, mas não consegue acessar todos os dias, por diversos fatores. E aí eles fazem um recorte mais preciso a respeito de características étnicas e características sociais. E eles dizem o seguinte, que esse grupo que não consegue ter acesso é formado principalmente por pessoas negras, que estão nas classes C, D e E, e que são menos escolarizadas. Então, você vê que esse nicho das pessoas que estão nesse conceito de excluídos sociais atinge principalmente determinada etnia e determinada classe social. Eles não mencionaram aqui, mas tem também a amostra do IBGE mencionando que o grupo dos idosos tem um percentual significativo de exclusão digital também. Aí o motivo já é outro, né? Que é a dificuldade dessas pessoas de lidar com uma nova tecnologia. Eles nasceram em outro momento, em outro mundo, né? E poder aprender essas novas tecnologias e lidar com elas, nem todos estão sabendo viver esse momento de transição. Porque é isso que nós vivemos hoje na humanidade. A gente vive um daqueles grandes momentos da história em que há uma transição. Se a gente comparar, por exemplo, com a Revolução Industrial, a Revolução Industrial foi um daqueles momentos em que houve uma grande transformação na história da humanidade. Mas a Revolução Industrial não aconteceu em um dia, em um mês, em um ano. Foram anos até aquilo transformar a humanidade.
hoje, o momento que nós estamos vivendo se assemelha em termos de transformação da humanidade, mas a velocidade que as coisas acontecem e estão acontecendo chega a um ponto que não tem paralelo na história da humanidade, pelo menos que nós conhecemos, não. Então, tudo se transforma muito rápido hoje em dia. Até mesmo profissões que, às vezes, a pessoa inicia determinado curso superior em determinada profissão, de duração de 5 anos, e quando ele concluir aquele estudo superior, a profissão dele já transformou completamente em 5 anos. Já não é mais aquelas competências que eram há 5 anos atrás. Muitas profissões vão deixar de existir por conta dessa inovação tecnológica que está acontecendo. Outras transformarão. Trazendo isso para a nossa realidade, a nossa profissão de magistrado está sofrendo uma transformação. Nós vamos deixar de ser necessários? Não, não vamos deixar de ser necessários. Mas a maneira como nós lidamos com a tecnologia e utilizamos elas para poder responder às demandas de massa vai mudar completamente. Já está mudando, mas vai mudar ainda mais. A profissão de advogado está mudando. Nós não vamos ter, acredito eu, daqui a poucos anos, muito espaço para aquele advogado com pouca experiência, recém-formado, porque aquele trabalho mais genérico, os modelos de inteligência artificial vão fazer com mais rapidez e até mesmo mais eficiência do que aqueles advogados. Então, haverá aí uma grande transformação no mercado jurídico, né, das profissões da área jurídica. Os nossos servidores, a gente já vê na prática, houve uma transformação maciça na maneira como o trabalho é segmentado nas nossas unidades judiciais. Eu tenho percorrido a primeira região e conversado com os colegas e sempre tenho oportunidade, falo isso. O modelo tradicional de divisão de vara e secretaria não existe mais, colegas. Hoje em dia, não tem mais aquela história que o servidor que só faz atendimento, o servidor que só trabalha na secretaria e o servidor que só trabalha na assessoria do juiz. Hoje há uma imbricação entre essas diversas funções numa unidade judicial. E nós temos servidores do gabinete fazendo trabalho de secretaria. A utilização do Minipac no PJE é um exemplo assim, bem claro disso. E nós temos servidores da secretaria que estão auxiliando nas minutas, porque essa é a nossa realidade e vai aumentar cada vez mais. Quando eu tratar especificamente dos desafios da primeira região, eu vou falar um pouquinho mais a respeito da robotização, da aplicação em massa de soluções com robô, né? E o impacto que isso trará na nossa produtividade. Mas voltando aos números aqui, que eu quero ainda compartilhar com os senhores alguns números. Entre os principais obstáculos apontados por esses profissionais a respeito do acesso, né, à internet, estão a estabilidade do sinal da internet, a velocidade da internet e a qualidade do sinal. Nós estamos vivendo atualmente uma corrida tecnológica e espacial da iniciativa privada, algo impensável há poucos anos atrás. Então, tem 3 grandes empresas aí que estão investindo bilhões e bilhões de dólares, lançando milhares de satélites em órbita, e isso já está causando um grande impacto nessa tecnologia de acesso à internet. E hoje, locais que não têm esse acesso à internet de banda larga, né, de grande velocidade, daqui a pouco tempo isso estará democratizado. Né? Então, são processos de transformação que estão em vias de transformação e que a gente imagina que, em pouco tempo, essas dificuldades mencionadas nessa pesquisa serão suplantadas, principalmente pela introdução dessas tecnologias via satélite. Hoje, só para dar um exemplo, não vou falar nome de empresa aqui, mas um acesso de uma dessas empresas, acesso via satélite em qualquer lugar do globo. Então, pode pegar aí em qualquer lugar da Amazônia, lugares remotos, com acesso banda larga, por um preço que já não é um preço proibitivo, ainda não é um preço democrático. Mas nós estamos falando assim de algo que não é assim algo fora da caixinha. Mas com a massificação dessa tecnologia, que é o que está acontecendo, nós vamos ter preços aí
compatíveis com os preços de conexão, acredito eu, em grandes cidades, né? Ou seja, esse problema de dificuldade de sinal, qualidade de sinal, de velocidade de internet e de instabilidade do sinal, nós vamos suplantar. A própria chegada da tecnologia 6G também fará isso, né? Então, nós estamos caminhando nessa velocidade que eu mencionei para vocês, de grandes transformações, e isso tem impacto no acesso à justiça, né? E na democratização do acesso a essas tecnologias, porque vai ficando mais barato cada vez mais. Outros dados aqui. Em 2021, o celular era o principal dispositivo de acesso à internet em casa, sendo utilizado em 99,5% dos domicílios com acesso à grande rede. Então, a gente já pode dizer que o smartphone ele é já de uso universal nas casas brasileiras. E hoje nós temos smartphones aí que dão conexão à internet com um preço muito em conta. E não é assim, é muito difícil você encontrar um brasileiro hoje que não tenha um smartphone. Eu vou trazer esses dados aqui logo em seguida. O celular para uso pessoal está presente na vida de 155 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais. O número representava, a questão do número de 2021, 85% aproximadamente da população dessa idade. E já cresceu, porque nós já estamos em 2023, isso aí já está num percentual muito grande. Então, são acessos que estão... vou só pedir a licença dos senhores para atender aqui rapidinho, que é o corregedor, deve ser chamando para a reunião, só um momento, e aí em seguida eu volto aqui com o senhor. Naiber, enquanto você atende, eu vou fazendo algumas considerações para não ficar parado. Se alguém quiser falar também, fica à vontade para levantar a mão. Do que o Naiber falou até o momento, me parece que muito da discussão acaba tendo como pano de fundo, de novo, a questão dos direitos humanos num país de extrema desigualdade como o nosso. Então, nós temos aí, por um lado, uma nova onda de acesso à justiça, né? Podemos nos valer aí de Capelete, que colocou as 3 ondas renovatórias, ou uma quarta onda, ou uma repetição das outras ondas, porque a primeira onda falava da assistência judiciária aos pobres, um obstáculo econômico do acesso à justiça, que agora vai se repetir pela via da exclusão digital. Então, me parece que sem políticas públicas do CNJ, né, para o judiciário, que é o ator principal, que vai, como o Naber falou, fazer com que a ilha se transforme no arquipélago, nós não teremos condições de, nesse microcosmo, reduzir a desigualdade profunda do país, que se manifesta, a pesquisa aqui que o Naber colocou, seja pelo etarismo na tecnologia, já que os mais idosos não conseguem aprender com a mesma velocidade que os mais jovens, e nós já estamos caminhando para nos considerarmos idosos, né, em relação aos adolescentes que já nascem tocando o dedo nas telas, a questão da cor que foi aqui colocada, as regiões do país, então ainda não há a mesma velocidade de internet no interior do norte, embora a tecnologia prometa que em um futuro próximo isso pode ocorrer. Essa instabilidade e lentidão ela ocorre pela região, mas também ela ocorre, né, pelo próprio sistema. Todos nós somos testemunhas aqui dos vários sistemas da primeira região. Antes de passar para o Naiber, eu só quero trazer também uma reflexão sobre essa transformação a robotização, o chat GPT, como é que ele vai interferir na nossa atuação judicial. Na verdade, a gente não tem a resposta para isso, mas temos várias perguntas que se colocam diante de nós. Eu vou devolver a palavra ao Naiber, porque daqui a pouco ele vai sair, então pode fazer aí suas considerações finais, que depois a gente continua aí a partir das suas provocações. Grato, doutor Ilan. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, porque eu anotei um tanto de assuntos aqui, porque o assunto é muito gigante, né? Uma pena que eu não estou com esse tempo todo aqui para ficar 1 hora aqui a mais conversando com os senhores. Mas falando... Deixa aqui as suas sementes que já vão florescer aqui. Tá ótimo. Então, em termos de inclusão digital no TRF1,
nós temos essa política pública capitaneada pelo CNJ, né? Na prática, nós já temos um ponto de inclusão digital, né, funcionando aqui no TRF1, e nós já temos algumas sessões judiciárias já implantando ou já em funcionamento dessas soluções. Posso dizer aqui para os senhores, para não correr o risco de errar, que nós temos já em Rondônia, nós temos em Goiás, nós temos no Amapá e no Mato Grosso. Então, já é uma realidade na nossa primeira região esses pontos de inclusão digital, né? Em termos de desafios para o futuro do TRF1, né? Eu acho que a palavra, na verdade, eu não tinha utilizado ainda, mas a palavra cabe, nós estamos vivendo uma disrupção tecnológica. É um momento assim que há toda uma ruptura daquilo que nós estamos acostumados, né? E novas tecnologias estão abrindo novos caminhos. Então, eu começo só pincelando aqui, falando de algumas delas. Dados na nuvem. Nós já estamos utilizando essa tecnologia no nosso dia a dia aqui na Justiça. Os nossos dados, por meio do pacote que a gente tem com a Microsoft, estão tudo lá na nuvem. Já é um exemplo. O CEU, que é o sistema para execução criminal, está lá na nuvem também, do CNJ. O PJE, módulo criminal, está lá na nuvem também. Nós estamos caminhando, fazendo testes no TRF1 para poder o SEI da primeira região também estar na nuvem. E mais à frente, a partir desses testes, a gente pensa que cada dia mais essa tecnologia de dados na nuvem, ela veio para ficar, sabe? Então, nós estamos assim, iniciando essa transição. O momento é esse na primeira região, e eu imagino que haverá um incremento cada vez maior. Hoje, eu desafio qualquer colega a pensar no nosso trabalho, na nossa produtividade, sem essas ferramentas que nós utilizamos hoje nesse nosso pacote com a Microsoft. Eu não estou aqui fazendo propaganda da Microsoft, não se trata disso, poderia ser com outra empresa. O que eu estou falando aqui é do que oferece. O Naiber perdeu a conexão, né? Aí falando de justiça digital, acabou por perder. Ele deve retornar, né? Ele está no TRF1, então já é também aí um sintoma, né? De alguns dos problemas que estamos a enfrentar, porque ele está no tribunal. Voltou. Voltei. Naiber, Deu uma osciladinha. eu falava, Naiber, que é um sintoma essa sua queda, porque você está na sede do tribunal, de forma que isso mostrou um pouco a instabilidade aqui. Eu já reclamei ao diretor da CECIM a respeito dessa instabilidade. Isso está acontecendo há mais ou menos umas 2 a 3 semanas que eu tenho identificado isso. Já fiz a reclamação. Mas para eu concluir, Ilan, outra grande transformação que nós já estamos vivendo e que irá se intensificar nesse ano e principalmente até o próximo ano é a intensificação da utilização, eu diria até um uso massivo de robôs. Seja robô de atendimento, seja robôs que fazem muito bem as tarefas repetitivas, né, que nós humanos às vezes erramos, porque é um trabalho repetitivo e cansativo, e o robô não se cansa, não reclama, trabalha 24/7. Então, ele é o ideal para fazer esse tipo de coisa. Então, nós estamos já implementando algumas iniciativas de implantação de robôs, e vocês verão em breve aí algumas dessas iniciativas entrando e nos auxiliando, principalmente no nosso PJE. O Laboratório de Inovação é uma realidade na primeira região, já está em funcionamento, e a gente colherá em breve aí também alguns bons frutos. Quero pincelar aqui a respeito da inteligência artificial. O ALEI, no 2º grau, ele já está em funcionamento, mas ele ainda precisa de um aprimoramento para poder entregar resultados melhores, né, mais alinhados com a expectativa dos gabinetes. O ALEI do 1º grau está em desenvolvimento e está num desenvolvimento, pelo que me foi informado, bem interessante, de modo que a gente acredita que possamos ter aí um piloto até o início do próximo ano,
sobretudo na utilização de agrupadores, né, de pegar grandes volumes de processo e agrupar em lotes similares, né? Isso aí já será uma realidade em breve também no primeiro grau, na primeira região. Falando muito rápido, porque isso aqui dá uma palestra inteira e ainda tem assunto para depois, do impacto do ChatGPT e do impacto de modelos de inteligência artificial do tipo que é utilizado pelo ChatGPT, que é uma IA generativa. O que eu imagino de impacto, assim, de imediato, trazendo para a temática da nossa reunião, a gente já está em contato com a Microsoft, estamos estudando aí como que a gente pode trazer esse modelo do ChatGPT para a nossa realidade aqui na Justiça, mas eu imagino, por exemplo, robôs de atendimento, a exemplo, por exemplo, da Lucy, mas numa versão utilizando o ChatGPT ou utilizando um modelo de IA generativa em que você tenha uma humanização na conversação entre aquela pessoa que está procurando a justiça e o robô de atendimento. Isso já é uma realidade, a gente só precisa adaptar a tecnologia, né? E nós estamos só no início dessa grande transformação dos modelos de inteligência artificial. Pelo que pude observar, isso é algo exponencial, né? A gente ainda não consegue prever até onde vai chegar. Mas eu quero deixar um dado aqui, que eu participei de um curso recentemente lá em São Paulo, com grandes pensadores dessa área, e foi me passado um dado que é estarrecedor para a gente pensar. Imagina-se que, possivelmente, até 2030, a gente chegue a um ponto que é chamado de singularidade, em que a inteligência artificial chegará a um ponto em que superará a inteligência humana. Quais são os impactos disso? Né? Então, é tema para muita coisa, para a gente poder pensar e discutir. Trazendo para as iniciativas do CNJ, nós temos a Synapse, que é um grande repositório de modelos de inteligência artificial, e no TRF1 nós estamos iniciando um trabalho de conhecer esses modelos que estão lá na Synapse e ver o que é que nós podemos trazer para o nosso tribunal. E eu espero que isso se torne uma realidade no decorrer desse ano e até o início do próximo ano também, a gente ter alguns modelos de inteligência artificial desenvolvidos por outros tribunais aplicados aqui na primeira região. A gente está iniciando esse trabalho agora, bem recente. Falando do DataJude, que é outra iniciativa do CNJ também, que o DataJude é o quê? Ele é um grande depositório de dados do Poder Judiciário brasileiro. Então, todos os nossos dados de processo estão lá. E esse DataJude, ele nos oferece uma gama de possibilidades em termos de treinamento para modelos de inteligência artificial, de relatórios gerenciais, de estudos preditivos a respeito de comportamento de movimentação processual e até mesmo de se pensar políticas públicas para o judiciário. Então, tudo isso são alguns exemplos que a gente pode e ainda está aprendendo a extrair desse grande banco de dados que é o DataJude, que ainda estamos numa fase muito preliminar, que é de chegar a todos os dados e limpar os dados que estão chegando, porque ainda chega dado que está ainda precisando ser corrigido, melhorado, que a gente utiliza esse termo que é limpeza dos dados, né? Então, com isso, o que eu imagino é que nós estamos iniciando a construção de um ambiente verdadeiramente colaborativo na justiça brasileira. Se conseguiremos efetivamente chegar até lá, só o tempo dirá, mas nós estamos trabalhando nisso. Nós temos alguns desafios regulatórios, que não dá aqui para eu poder entrar, porque o tema assim, é muito rico, né? Mas os colegas estão acompanhando, né? A regulação da IA, sobretudo, é um tema muito em voga, a regulação do uso da internet e das redes sociais, sabe? São alguns desafios que tem interseção com esse tema dessa palestra de hoje. Mas eu concluo aqui a minha participação falando que o nosso calcanhar de Aquiles, e eu quero trabalhar nisso, e os colegas já estão vendo isso na prática acontecendo na primeira região, nós precisamos melhorar a relação dos usuários com o nosso sistema, sobretudo o PJE. Então, os magistrados precisam conhecer melhor
o sistema que eles têm em mão, que é um sistema que oferece muito, mas que às vezes a gente não sabe utilizar machados e servidores. E aí continua usando como se fosse um carrinho popular. Ele não é uma Ferrari ainda, mas ele já é um carro com grandes opcionais de luxo, e a gente precisa conhecer essas opcionais e se utilizar delas, né? Então, eu aproveito aqui para concluir essa minha participação, e se der tempo, volto até o final, hoje, né? Dizendo e convidando os colegas para acompanharem essa iniciativa que nós estamos fazendo toda sexta-feira com o Momento PJE. Né? É um momento bom para os senhores conhecerem. E hoje, 14 horas, nós vamos falar a respeito do Marketplace da PDPJ. Olha, tem um tanto de coisa interessante para melhorar a nossa produtividade e o andamento do nosso processo. E, com isso, a gente poder melhor atender as pessoas. Meus amigos, eu concluo por aqui, agradecendo mais uma vez o convite do colega Ilan e desejando ao colega João Azambuja que, com essas pinceladas que eu dei, esse voo assim, bem mesmo genérico a respeito do tema, ele possa, que isso possa contribuir para ele trazer a temática que ficou com ele. Né? Então, grato a todos. Se der tempo, volto para a gente poder conversar um pouco mais a respeito. Obrigado, viu, Naiber? Obrigado aí pelo seu espírito cooperativo em colaborar, e parabéns por essa iniciativa do encontro do PJE sextas-feiras. Muitas perguntas aí vieram, né, da sua exposição, mas acho que no campo também da futurologia, das potencialidades, das dificuldades e assim por diante. Vamos passar logo a palavra para o João Azambuja, acho que vai trazer as resoluções do CNJ. Ele viveu isso, né? Porque está há muito tempo no CNJ, então a Justiça 4.0, a própria resolução do PID, da inclusão digital no Poder Judiciário. Na verdade, nós do TRF1, e eu tenho presenciado isso na corregedoria, acabamos por ficar muito a reboque, né? Porque todo dia sai uma nova resolução do CNJ. E nessa profusão de normas, a gente vai se perdendo em tudo que saiu e chega no tribunal para cumprir. E a partir desse cumprimento que vão nascendo essas iniciativas que o Naiber colocou, o DataJude, a lei, os pontos de inclusão digital no TRF1, tem agora, junto com a COGEF, também acontecido aí pelo interior do país, que acabam sendo quase postos avançados, né? São postos de inclusão digital para que os excluídos possam entrar com as ações, tenham aí o apoio da tecnologia. Vamos ouvir o João Azambuja, que presenciou e testemunhou os bastidores de todas essas normas, na gestão do ministro Fux, né? Houve um grande avanço e uma grande priorização do uso da tecnologia no Poder Judiciário, seja pela iniciativa do próprio ministro, né, de visar ampliar o acesso à justiça com isso, seja pela própria conjuntura da pandemia, que, como dito aqui, acabou por acelerar as mudanças que levariam muitos anos, não fosse essa situação de que todos nós ficamos forçados ao isolamento físico na quarentena, e acabou gerando a colaboração e aproximação virtual. João, a palavra é sua, e depois do João, acho que a gente pode fazer as perguntas, os debates, e vamos seguir dessa maneira. João, fique à vontade aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Oi, Ilan. Bom dia a todos, bom dia, Ilan. Agradeço novamente o convite do Ilan para falar um pouco sobre o programa 4.0. Também agradecer o Dr. Anderson Paiva, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também está envolvido na organização do curso, e convidou a gente para falar um pouco sobre o 4.0. Né? Como o Naiber falou, e o Ilan também, eu participei da implementação do programa Justiça 4.0, então eu preparei uma fala um pouco cronológica com o que é o programa, porque o CNJ ele tem o privilégio da gente poder conversar com muitos colegas de vários tribunais, né? Então, e normalmente a gente recebe sempre as mesmas dúvidas. E curiosidades também sobre qual que é a relação do CNJ com a ONU, com o PNUD, como que funciona essa fábrica de software do PNUD, falar um pouco sobre o panorama de TI no Brasil inteiro, como que é essa força de trabalho, como que a gente está tentando organizar isso. E aí, a partir daí,
eu passaria a falar um pouco sobre as ferramentas, né, do Programa Justiça 4.0 e mais sobre o ponto de vista normativo dessas ferramentas, né? Então, eu vou abordar a PDPJ, o Codex, o Data Lake, o balcão virtual, o juízo 100% digital, os núcleos 4.0 da 385 e também os da 398, e terminar falando dos pontos de inclusão digital e da resolução 481, né, que foi a resolução que mudou bastante coisa no programa Justiça 4.0, e o que essa resolução ela implica, quais seriam as nossas perspectivas para o futuro, né? Então, para começar, falar um pouquinho do que é o programa, como que surgiu o programa Justiça 4.0, né? Essa iniciativa, ela foi inspirada no próprio Departamento de Monitoramento e Fiscalização do sistema prisional do CNJ, que foi um departamento que foi criado a partir de uma interação entre o CNJ e o Poder Executivo. O que aconteceu? No final de 2000, eu acho que foi 2018 ou 2019, o ano me falha um pouco, o Ministério da Defesa tinha uma sobra orçamentária e queria fazer um acordo de cooperação com o Poder Judiciário para transferir essa sobra orçamentária para algum projeto relacionado à segurança, ao sistema penitenciário e à segurança pública. Então, o que o CNJ fez? Se o CNJ simplesmente recebesse essa dotação orçamentária, isso já estava no final do ano, o CNJ teria que devolver esse dinheiro para o Tesouro no final do ano, ou pelo menos carimbar o dinheiro para isso ir para algum projeto, né? Então, como era um valor expressivo, isso não era factível na época. Então, o que o CNJ fez? Utilizou um contrato com as Nações Unidas. Dentro do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, eles têm uma ferramenta que você consegue transferir recursos para as Nações Unidas. Esses recursos passam a ser geridos de forma... a auditoria passa a ser feita pelas Nações Unidas, também é feito pelo TCU, isso continua, o controle continua normal, mas para fins de controle financeiro e orçamentário, esse orçamento foi executado. E aí esse orçamento acabou sendo dolarizado, porque foi para a conta das Nações Unidas, e aí com a explosão do dólar, acabou que o CNJ ganhou um espaço orçamentário muito grande para poder implementar alguns programas, né? Então, espera aí que minha Siri ligou aqui. Então, a questão ela um pouco que ela extravasou só a questão prisional e abriu espaço para as gestões do CNJ criarem projetos com a participação do PNUD, né? Então, a ideia do 4.0, do programa 4.0, ela surgiu daí de utilizar essas ferramentas, né? Utilizar esse orçamento e essa interação com o PNUD, porque também a gente tem o PNUD ele pode contratar no mundo inteiro desenvolvedores de software. Então, o PNUD montou uma fábrica de software para o CNJ, em que é desenvolvido atualização do CEU, BNMP, próprio PJE, alguns plugins, a PDPJ, o Codex, isso tudo é desenvolvido dentro da fábrica de software do PNUD. Então, a gente tem desenvolvedores no mundo inteiro, em Singapura, no Panamá, pessoas que estão trabalhando na Holanda, pessoas que estão trabalhando com o CNJ, né? Então, essa que é a relação. E aí, o projeto, a partir daí, a gestão do ministro Luiz Fux começa a pensar em algumas ferramentas, alguns usos da tecnologia que poderiam ajudar na eficiência da prestação jurisdicional. Como o Ilan falou, o ministro Fux, ele foi aluno do Capelletti, e ele tinha no programa 4.0 muito essa ideia de uma onda renovatória de justiça digital, de utilizar a tecnologia para promover o acesso à justiça. Então, a inspiração pessoal do ministro para a implementação desse programa foi a inspiração, né, dele foi o Capelletti, e a intenção dele foi a ampliação do acesso à justiça por meio das ferramentas digital. Então, todas as questões e outros benefícios que não sejam relacionados
ao acesso à justiça no seu âmbito jurisdicional mesmo, como, por exemplo, teletrabalho, diminuição de custo, foram benefícios acessórios do Programa Justiça 4.0. Nunca foi a intenção do Programa Justiça 4.0 colocar juízes em teletrabalho, nunca foi a intenção fechar fórum nem nada disso. A intenção do programa é a promoção do acesso à justiça. E, para vocês terem uma ideia, no Brasil, a gente tem mais servidores com formação em tecnologia no Poder Judiciário, contando todos os 94 tribunais, do que o Google. Então, a gente tem um potencial de uma fábrica de software enorme. Só que o que acontece? Todos os tribunais têm a mesma função. Então, todos os tribunais acabam utilizando a sua força de trabalho reduzida para fazer as mesmas coisas. Todo tribunal precisa ter um sistema de precatório, todo tribunal precisa ter um sistema de intimação, todo tribunal precisa ter um sistema de RH, enfim, de controle de contrato, licitação, etc, etc. Então, acaba que os mesmos desenvolvedores estão no Acre e no Rio Grande do Sul desenvolvendo sistemas semelhantes. E aí surgiu a ideia de, pelo menos no âmbito do Programa Justiça 4.0, enxergar o CNJ como uma agência reguladora para poder fomentar os tribunais a se coordenarem e desenvolverem ferramentas que possam ser utilizadas por vários tribunais. E aí surgiu a ideia da PDPJ. Como o Naiber falou, a gente teve uma opção de política pública feita no Conselho Nacional de Justiça pelo PJE, pelo sistema PJE, que é um sistema que não tem nome, não sei se todo mundo sabe, mas o PJE é um nome provisório para o sistema, e aí o nome provisório acabou ficando definitivo, mas é só uma curiosidade também. Então, e aí o que acontecia? Os tribunais precisavam ter algumas particularidades no seu PJE e foram criando versões e versões de PJE. Tiveram tribunais um pouco mais rebeldes que não aderiram ao PJE, apesar da obrigação do CNJ. O TRF4, por exemplo, criou um sistema que é muito bom, o EPROC, né? O nosso SEI é baseado no EPROC, mas ele é um sistema muito bom para o usuário. Ele não é bom para o tribunal, né? Em termos de segurança da informação, ele é um sistema muito ruim. Ele é um sistema, assim, até ele precisou de passar por muitas mudanças para entrar na PDPJ. Hoje ele está integrado na PDPJ. Então, o que é a PDPJ? A plataforma digital do Poder Judiciário. A gente pensou o seguinte: não tem como obrigar os 93 tribunais a usarem a mesma versão do mesmo programa. Então, se eles não usam a mesma versão do mesmo programa, o escritório de advocacia, às vezes, vai ter que ter 4, 5 computadores para poder advogar em tribunais diferentes. Então, a parte vai ter que ter vários tribunais atuando em processos, a parte, se ela quiser ter vários processos, né, se ela mudar de cidade, ela vai ter que ter vários computadores também com atualizações diferentes. Então, a PDPJ, ela parte da ideia de o tribunal pode criar o seu próprio sistema, pode ter o sistema que ele quiser, mas vão ter algumas regras regulatórias para isso. Primeiro, esse sistema vai ter que ser integrado à PDPJ, de forma que o acesso a esse sistema ele vai ser permitido através da PDPJ, com login único, tanto do advogado quanto do juiz, de todos os atores processuais. Então, se a pessoa advoga em 4 tribunais, os sistemas dos 4 tribunais integrados na PDPJ, ele vai usar um site, o site da PDPJ, vai entrar e vai conseguir acessar todos os sistemas que ele precisa, né? E essa é a primeira regra da PDPJ. A segunda regra é uma regra que ela foi muito difícil de ser implementada por alguns tribunais, como o TJ São Paulo, porque a partir da hora que o programa integra a PDPJ, o programa passa a ser de propriedade do Poder Judiciário. Então, o SAGE, por exemplo, que é um sistema que é desenvolvido pela Softplan, é uma empresa privada que ganhou uma licitação para desenvolver um sistema que é utilizado por vários tribunais no Brasil. Esse sistema, o contrato que era feito com essa empresa era de que a empresa desenvolvia um sistema build to suit, fazia o sistema conforme era a demanda do tribunal,
atualizava esse sistema, mas não transferia a propriedade dos códigos desse sistema para o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, além de pagar a compra do sistema, ainda ficava pagando um aluguel de manutenção. Então, a partir da resolução que criou a PDPJ, os tribunais passam a ser obrigados a ter a propriedade do sistema, porque esse sistema vai ser utilizado, ainda que ele tenha sido desenvolvido por uma empresa privada, ele vai poder ser utilizado por outros tribunais também. Então, se a Softplan desenvolve o SAGE para o TJ São Paulo e o TRF1 quer utilizar o SAGE para alguma vara ou alguma coisa, a Softplan não pode recusar a fornecer esse sistema, né? E aí, essas são as duas principais regras para a PDPJ, porque com isso você resolve, ainda que de forma inicial, a equalização da mão de obra, porque a gente pode utilizar, por exemplo, um sistema de mandato que é excelente, desenvolvido pelo TJ Roraima, sem precisar utilizar a nossa força de trabalho para desenvolver esse mesmo sistema, que é o Mandamos. É um sistema que foi desenvolvido até pela coordenação de um colega, o Ezra, um sistema excelente e que está sendo utilizado por vários outros tribunais, né? Então, a gente começa a ter também na PDPJ um marketplace, como o Naiber falou que vai falar também no próximo encontro. O marketplace nada mais é do que uma loja de aplicativos em que você vai poder entrar e utilizar tudo aquilo que está integrado na PDPJ, independentemente do tribunal, independentemente de quem desenvolveu, né? E aí a PDPJ ela tem 3 serviços estruturantes, né? Falando em termos de tecnologia. O que são esses 3 serviços estruturantes? São ferramentas de tecnologia que precisam funcionar e são requisitos para a existência da PDPJ, né? Então, eu vou falar de dois serviços estruturantes são relacionados à segurança. Eu acho que não é o interesse da gente tratar, mas o principal deles que eu queria falar é o Codex, que permite a criação do Data Lake. O que é o Codex? O Codex ele é um extrator de dados de processos judiciais. Então, ele é uma ferramenta que, no final do dia, ele vai extraindo dados de tudo que foi praticado durante o dia, todos os atos que foram proferidos, e à medida que o processo vai integrando, a gente tem um índice hoje, eu acho que já tem de 84% dos processos do Brasil já estão no Codex. Então, a gente extrai os dados desse processo e joga esses dados num Data Lake. Então, esse Data Lake, quando ele estiver completo, né, quando os serviços estruturantes estiverem todos funcionando, os tribunais ainda estão no prazo, e tem alguns tribunais que não estão conseguindo, por exemplo, TJ São Paulo, TJ Bahia, TJMG e TJ Amazonas estão com dificuldade de colocar o Codex para rodar de forma satisfatória, então eles ainda estão no prazo para se adequarem ao Codex. Mas quando o Codex estiver 100% implementado, a gente vai ter a existência de um Data Lake no Poder Judiciário, com todos os dados processuais. E aí, a partir desses dados, as possibilidades são inúmeras. A gente pode pensar num gerador, uma inteligência artificial geradora de minutas, a gente pode pensar em questões de jurimetria, para identificar pelo centro de inteligência demandas repetitivas, demandas predatórias, isso de forma muito mais fácil e muito mais macro, porque a visão vai ser do Brasil inteiro, né? Hoje a gente identifica demanda predatória porque o juiz identificou na vara um processo estranho, então isso ainda é muito artesanal, né? Então, é isso que eu queria passar sobre a PDPJ e o programa Justiça 4.0 nessa parte de tecnologia, né? Além disso, o programa teve alguns projetos, né? O principal deles foi o balcão virtual durante a pandemia da Resolução 372, e eu também aqui não vou... Desculpa, eu não vou ficar falando muito sobre o beabá dessas resoluções, porque já são resoluções relativamente antigas, que a gente usa no dia a dia. Então, eu também estou afastado da jurisdição, então provavelmente vocês sabem muito mais que eu sobre a aplicação prática dessas resoluções, né? Mas o balcão virtual, que permite a videoconferência, né, o atendimento imediato ali com o magistrado. E aí a gente tem algumas boas práticas, eu vou falar sobre elas quando eu estiver falando sobre essas resoluções, de alguns tribunais, né? Então, a gente tem, por exemplo, na Bahia,
o balcão virtual ele é centralizado, então assim, não existe um servidor designado para o balcão virtual para cada vara, então juntaram-se os fóruns, centralizaram o balcão virtual, e aí esse servidor encaminha já diretamente para quem é o atendimento. Então isso está economizando um pouco da infraestrutura deles para videoconferência. Outra boa prática que foi desenvolvida agora, eu não me lembro qual vara, mas um colega que é programador, ele conseguiu integrar o atendimento do balcão virtual com um robozinho de chat bem simples, mas que já resolve muita coisa. Então, por exemplo, o advogado quer marcar uma audiência com o juiz. Então, ele entra no chat do balcão virtual, ele fala, eu quero uma audiência com o juiz. O chat já fala, tem audiência dia tal, tal e tal. Ah, eu quero dia tal, tal hora. Aí já manda o link para todo mundo. É uma coisa muito simples de fazer, né? Mas acaba que a gente tem que fazer individualmente. Quem quiser fazer isso hoje tem aplicativos para isso, mas a gente tem que fazer individualmente. Mas essas boas práticas elas têm sido colhidas pelo próprio CNJ para entrar numa espécie de fila de projetos para desenvolvimento pelo pessoal do PNUD, né? O ideal seria que a gente tivesse uma empresa pública de tecnologia no Poder Judiciário, como o SERPRO, que a União tem. Então, isso seria o melhor dos mundos, né? A gente viraria a Suíça. Mas, deixando de sonhar um pouco, a gente tem essas demandas já. Eu vi que teve uma pergunta aqui, lançamento do portal unificado. Não, então, isso está bem próximo de concluir, mas ainda eu não tenho previsão sobre isso. Mas, assim, está num estágio bem avançado mesmo. Foi o Pedro que perguntou, né, Pedro? Tá num estágio bem avançado, cara, mas eu não consigo te precisar. Depois, se você quiser me mandar um e-mail, eu posso até dar uma investigada lá, porque eu não estou muito envolvido nesse projeto. Mas, continuando um pouco aqui, o juízo 100% digital, né? O juízo 100% digital, todo mundo conhece, a tramitação, a pessoa faz uma opção, o processo passa a tramitar na nuvem, e aí não tem mais ato presencial. E aí, o juízo 100% digital é uma resolução que ela permitiu muita coisa, assim, ela permitiu, ela gerou vários filhos, né, como o núcleo de 4.0 e os pontos de inclusão digital, que são filhos também da resolução 345, mas também são filhos do programa do GEF virtual, que foi feito pelo então TRF1, né, que começou em Teófilo Otoni, com o colega Lucílio, depois passou com o colega... Quem está lá agora esqueci agora, é o Toninho, não é? Que está lá? Eu acho que é o Toninho que está lá. E continuou com o Toninho, tem um servidor lá fenomenal, o Fernando, que toca esse projeto. Então, também a recomendação 130 do SPID se inspirou muito nisso. Né? E essa ideia ela surge também um pouco de um projeto mais anterior do TRF1, que são as unidades avançadas, né? Porque, como o Ilan falou, o ponto de inclusão digital, o GEF virtual, é como se fosse uma simplificação da unidade avançada. Mas eu vou falar sobre elas mais na frente. Então, a resolução do juízo 100% digital, ela permite, por um negócio jurídico processual, então a natureza dela é de negócio jurídico processual, né, baseada... agora eu perdi o artigo, deixa eu ver aqui, o artigo do CPC que fala sobre esse negócio jurídico processual. Eu tinha até salvo aqui. 190, não? Eu acho que é 190, está nos considerando da resolução. 190, exatamente. 190 e 196, que fala da competência do CNJ para regular ato digital. Então, esses são os dois fundamentos legais da ideia do juízo 100% digital, que facilita a tramitação, né? Então, a gente tem um dado muito expressivo do TJ do Pará, que a duração média dos processos antes da implementação do juízo 100% digital era de 2 anos e 4 meses, da petição inicial até a sentença, na comarca da capital, em Belém, nas varas cíveis. Então, 2 anos e 4 meses, um tempo bem longo para uma sentença. E aí, quando eles implementaram, isso reduziu para menos de 5 meses. Ficou 4 meses e 20 e poucos dias. Então, assim, uma redução absurda na tramitação do processo por uma coisa muito relativamente simples, né? E aí uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é o artigo 3º-A da resolução 345. O que esse artigo fala?
que as partes poderão, a qualquer tempo, celebrar negócio jurídico processual, nos termos do artigo 190, para a escolha do juízo 100% digital ou para, ausente a opção pelo juízo 100% digital, a realização de atos processuais isolados de forma digital. Então, se você tem um processo físico, mas você quer fazer uma audiência digital, você, com base na resolução 345, pode fazer essa audiência. E lembrando que a audiência da resolução 345 está excepcionada pela resolução 481. Então, a obrigação do juiz estar presente na sala de audiência para a realização da audiência por videoconferência, ela é só nas audiências fora do 100% digital. Então, se você utiliza para marcar essa audiência o fundamento do artigo 3º-A, você pode marcar uma audiência digital, né? Independentemente se o processo está ou não, se a vara tem ou não, independentemente de qualquer coisa. Então, essa foi a intenção do CNJ quando fez isso. E isso não foi alterado pela resolução 481. Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque tem colegas que preferem, né, a audiência virtual pela facilidade. Então, fica essa dica para os colegas. E aí, depois da resolução 345, surgiu o segundo passo do projeto, né, que é a resolução 385, que é dos núcleos de justiça 4.0. Inicialmente, os núcleos foram pensados como uma unidade judicial que não tem sede física, com juízes, pelo menos 3 especialistas em determinada matéria, direito ambiental, direito criminal, enfim, especialistas em um tema, para receber processos que tramitam sobre... Aí esses processos precisam tramitar na forma da resolução 345, do juízo 100% digital, e julgar esses processos de forma mais rápida, mais célere. Então, esses são os núcleos de 4.0 tipo 1, que foram criados pela resolução 385. Então, a ideia desses núcleos é criar, permitir tanto que os colegas que tenham especialidade em determinado tema, como, por exemplo, o Ilan, que é campeão aí do direito ambiental, professor, ensina pra caramba isso, então o Ilan poderia fazer parte de um núcleo de Justiça 4.0, julgar só questões ambientais da primeira região inteira. Então, o que acontece? Aquela ideia do artigo 93 da Constituição, de que o juiz tem que residir na comarca, e a própria ideia de comarca, isso é uma ideia medieval, ancestral. Primeiro que não existe em Constituição nenhuma do mundo, só no Brasil. Eu olhei várias, em Portugal tem uma disposição semelhante, mas só existe isso no Brasil. Tem até o colega Fábio Ribeiro que está desenvolvendo do TJ do Rio, uma tese de doutorado sobre esse tema, com a orientação do professor Jorge Miranda, da Universidade de Lisboa. Então, a própria ideia de comarca, ela para de fazer sentido quando o processo está tramitando no núcleo de Justiça 4.0, está tramitando no 100% digital. Por que o juiz de Belém que tem que julgar a causa ambiental de Belém? Por que na primeira região não pode ter um juiz ambiental para a região inteira? Não pode ter um juiz agrário para a região inteira, ou então núcleos regionais com competência maior? A gente já faz isso com as varas de lavagem, por exemplo. A vara de lavagem ela tem competência no estado inteiro, é uma vara criminal da capital, mas que nos processos que não são da capital, os processos do interior que tramitam naquela vara, ela é uma vara 100% digital. Então, se ela é uma vara 100% digital para aqueles processos, por que a gente não pode pensar num núcleo 4.0 com uma abrangência territorial maior, né? Isso já existe, isso já funciona há muito tempo, desde antes da pandemia, essas varas de lavagem, né? Por exemplo, essa competência digital, ela já existe desde muito tempo. Então, eu gosto de pontuar essas questões, né? Então, a resolução 385 cria esse tipo primeiro de núcleo 4.0, mais voltado numa especialização de competência para que aquelas decisões, às vezes até decisões de meta do CNJ, podemos pensar, por exemplo, no núcleo para julgar trabalho escravo, que era um problema muito grande quando eu tive lotado em Cuiabá. A gente tinha muito processo do interior disso. Então, eu era um juiz que julgava os processos de trabalho escravo, mas nenhum era de Cuiabá. Eu julguei um de Cuiabá, que era a agência do Santander, que estava deixando os caras presos dentro da agência para fazer a obra. Então,
vem aí depois disso vem o segundo tipo de núcleo de justiça 4.0 pela resolução 398. Então, esse tipo de núcleo, ele é um núcleo que funciona em apoio à unidade jurisdicional. Ele é um núcleo do TRF da primeira região, por exemplo, de Oiapoque, que está em Brasília, em apoio a processos de execução coletiva da seção judiciária do Distrito Federal. Então, os núcleos de apoio da resolução 398, eles são ferramentas para equalização da carga de trabalho do magistrado. Então, você tem, por exemplo, hoje um juiz que está numa vara muito tranquila e vizinho a ele tem um juiz que está numa vara com uma distribuição muito maior. E por que essa equalização ela é diferente? Por causa da ideia de comarca e da ideia de competência estanque. Então, e a ideia de presencialidade também. Então, na medida que você virtualiza todos os processos, né? Então, a Justiça 1.0 era no papel. A Justiça 2.0 era no papel, mas você usava o computador para escrever a sentença. Aí a 3.0, o processo digitalizado, mas ele é um PDF, ele continua sendo um processo digitalizado. E a 4.0 é usar a tecnologia para racionalizar o serviço da justiça. Então, você pode pensar na eliminação dessa noção de comarca e de competência, dessa noção tradicional de comarca e de competência, para permitir que você tenha um núcleo de Justiça 4.0 destinado à meta 2. Então, o tribunal quer sempre ter o selo diamante. Então, a gente pode colocar 10 juízes substitutos na nuvem, julgando meta 2 de todas as varas da região. Isso pode ser feito. Isso já é feito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com o NUP Metas, que foi transformado, depois da resolução, em um núcleo de Justiça 4.0. Então, as oportunidades, você pode criar núcleo de execução, as varas de execução, elas raramente necessitam de uma presencialidade intensiva, tanto dos juízes quanto dos servidores. Então, por que essas varas precisam ocupar espaço, gastar energia? Se os processos estiverem todos digitalizados, estiverem tudo rodando com robôs e em sistemas, você pode ter uma vara até com pessoal reduzido e usar esse pessoal em outra força de trabalho. Né? Então, esses núcleos de Justiça 4.0 da Resolução 398, eles foram pensados para permitir os tribunais, a partir do dia a dia prático de cada tribunal, utilizar essa ferramenta como cada tribunal necessitar melhor. Então, às vezes, as necessidades de um tribunal podem ser diferentes do outro. A Resolução 398 está aí para isso. Né? Então, outro filhote, já me encaminhando aqui para a conclusão, eu falei para o Ilan que eu ia falar há pouco tempo, mas acho que eu já estou me estendendo bastante, mas se eu tiver além do tempo, pode me cortar, por favor, Ilan. Mas a outra coisa que eu queria falar, outro filhote da Resolução 345, do Juiz 100% Digital, é o ponto de inclusão digital, da Recomendação 130. O que são os pontos de inclusão digital? São salas com um computador, às vezes uma pessoa da prefeitura, às vezes uma pessoa de um outro órgão que foi cedido, com uma estrutura de sala de audiência, com uma estrutura de videoconferência, às vezes com sala de perícia para a realização de uma perícia, com sala de espera para audiência, com uma pessoa para atender no balcão virtual. Então, são salas muito simples, que, de certa forma, tentam imitar uma estrutura de uma unidade jurisdicional, mas elas são localizadas em lugares que não são sede de unidade jurisdicional. No caso da Justiça Federal, não são sede de subseção judiciária. Então, é muito comum, principalmente na primeira região, a gente ser juiz em uma cidade que abrange, às vezes, 15, 20 municípios em volta, em uma região geográfica absurdamente grande. Isso acontece até no TRF6, que é um tribunal que é um estado só, mas as varas, por ser o estado com mais municípios do Brasil, as varas, elas normalmente aglomeram vários municípios, né? E aí a pessoa que precisa do serviço da Justiça Federal, ela precisa de fazer uma audiência, uma perícia, precisa fazer uma termação, precisa fazer um atendimento, ela precisa pegar um carro, às vezes se deslocar, às vezes quase 5 horas de carro, para chegar no lugar, perde um dia de trabalho, tem que pagar essas cidades, elas não oferecem muito transporte
é fácil, então às vezes você tem que contratar alguém que faz frete, alguém que tem um carro para te emprestar, ou então ônibus é difícil às vezes. Então, isso no interior é muito comum, né? E aí os pontos de inclusão digital, você criando essas salas nessas localidades, a pessoa não precisa se deslocar mais à sede, ela vai na cidade que ela mora. São cidades de 5, às vezes, 1.000 habitantes, às vezes 10.000 habitantes, cidades que não tem nem vara da justiça estadual, às vezes. Então, é uma ideia de acolher o excluído digital daquela localidade, porque ele não tem, às vezes, internet dentro de casa, é um segurado especial que mora no sítio, e como que ele vai fazer uma audiência virtual? Então, às vezes, ele não tem. Às vezes, até é possível, porque o advogado vai, eu já vi, tem até um vídeo no site do CNJ de uma audiência que foi feita na casa da dona Anitta, e aí essa audiência o advogado filmou para o juiz, olha, tá aqui as galinhas dela, aqui a roça dela, aqui como é que ela mora, não tem luz e tal, mostrando a casa dela, porque o marido dela tinha quebrado a perna, eu acho, e não estava podendo andar de moto para levar ela na justiça. Então, o ponto de inclusão digital, ele acolhe o excluído digital, porque ele não vai precisar, às vezes ele até tem, mas ele vai se dirigir ali na justiça e vai ter o atendimento. E assim, a gente identificou nos números que existe muito receio de alguns colegas em relação a esses pontos de inclusão digital com o aumento da demanda, né? Mas a gente não identificou um aumento significativo da demanda, porque as pessoas elas precisam desses benefícios, elas iriam na justiça de qualquer forma. Então, não houve um aumento significativo de demanda. E com a criação dos núcleos 4.0, a equalização da força de trabalho, ela vai, nos próximos anos, isso vai se tornar muito evidente. Né? A gente tem na primeira região só o primeiro núcleo de justiça 4.0, no TRF2 a gente tem outro núcleo de justiça 4.0, acho que o TRF4, salvo engano, ainda não instalou. Então, é uma coisa muito incipiente que os tribunais ainda têm receio, por não verem muitos tribunais fazendo, eles têm muito receio, né? Então, existe muito aquele efeito manado também nos projetos do CNJ. Com a PDPJ foi assim, houve muito receio dos tribunais em aderirem ali à PDPJ, mas depois que a gente começou a pegar os grandes tribunais e mostrar, olha, fulano já aderiu, fulano já aderiu, fulano já aderiu, só vai ficar você de fora. Aí todo mundo começou a correr para aderir, fazer o plano de trabalho, etc, etc. Então, eu acho que com os núcleos de justiça 4.0 isso vai acontecer. E principalmente na Justiça Federal, o potencial é enorme, porque é uma justiça que, salvo nas audiências de juizado, é muito raro você ter uma necessidade, como você tem na Justiça Estadual, de uma presencialidade cotidiana do juiz na unidade jurisdicional. Né? Não estou defendendo teletrabalho, nem falando aqui que o juiz pode morar na França e atuar. O que eu estou querendo dizer é do ponto de vista do jurisdicionado. O jurisdicionado não precisa ir na Justiça Federal para obter uma prestação jurisdicional da Justiça Federal hoje. Então, hoje em dia, na maioria das vezes, é possível que essa prestação jurisdicional seja feita nos principais atos, ou então na maioria dos atos, seja feita à distância, né? Então, o ponto de inclusão digital ele está em franca expansão, ele deu muito certo nos tribunais. Então, por exemplo, Roraima é o primeiro estado do Brasil a ter unidade do Poder Judiciário em todo o município, em toda a terra indígena. Isso em Roraima, é uma coisa absurda. Eles colocaram ponto de inclusão digital em todas as cidades, em todos os municípios, em todas as terras indígenas do estado. Né? Rondônia está fazendo isso. Agora o TRT do Pará e do Amapá criou vários pontos de inclusão digital. O próprio TRF1 criou um agora no Maranhão e tem intenção de expandir esse trabalho. Lá no TRF6, isso em Teófilo Otoni mudou a vida dos jurisdicionados da subseção judiciária de Teófilo Otoni e tem sido inaugurados outros que eu tive notícia. Então, isso é uma coisa que está em franca expansão, realmente, a recomendação 130 dos pontos de inclusão digital. Agora,
qual o estágio disso no CNJ, né? Quais são as perspectivas disso? A ministra Rosa Weber, ela criou uma comissão para transformar a recomendação 130. Então, hoje, os pontos de inclusão digital são uma recomendação do CNJ, não é obrigatório, em uma resolução, criando alguns parâmetros mínimos para que esses pontos possam funcionar. Então, por exemplo, que não seja celebrado convênio com entidade privada com fins lucrativos. Então, não dá para um escritório de advocacia funcionar como ponto de inclusão digital em uma cidade, né? Então, até teve uma iniciativa, eu acho que foi do TJ Amapá, porque eles colocaram pontos de Wi-Fi na cidade, em Macapá. Eu estou na dúvida se isso foi em Macapá, mas eu acho que foi. Eles colocaram pontos de Wi-Fi na cidade e queriam chamar isso de ponto de inclusão digital, porque aí o Wi-Fi era grátis e a pessoa podia ser atendida ali pela justiça, mas não é bem isso que é o ponto de inclusão digital, embora seja uma ideia bacana também, se o tribunal tem espaço para isso. Mas então a gente está nessa fase, né? A comissão ela está sendo presidida pelo conselheiro Giovanni Olson, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, e é um conselheiro muito sério, muito trabalhador. A gente já tem uma primeira versão dessa minuta e está aguardando deliberação da ministra presidente. Então, e aí passaria a ter tanto vários níveis de pontos de inclusão digital, teriam metas para os tribunais terem que instalar esses pontos, tribunal de grande porte tem que ter X números, etc, etc. E aí, já encaminhando para o final aqui, né, alguns impactos, né, da resolução 481, que teve muita gente que achou muito ruim a resolução, teve outras pessoas que acharam muito boas, mas, assim, apesar dela ter sido de certa forma, uma surpresa para os colegas, porque até para mim foi uma surpresa também, eu também não fiquei sabendo no dia anterior dessa resolução. Ela mudou bastante coisa desses projetos, mas não nada do que eu falei aqui. Essas ideias, o espírito do programa Justiça 4.0 e o espírito desses projetos, eles ainda continuam muito fortes dentro do próprio CNJ. Né? O pior dispositivo, né, que seria da resolução 481, que alguns colegas acharam ruim, foi a alteração da resolução 465, que fala da videoconferência, obrigando o juiz a estar na unidade jurisdicional. Mas é uma redação também que não é muito clara. Então, assim, eu acho que o bom senso ele deve prevalecer, né? Eu acho que todos nós somos adultos e sabemos quando a gente precisa realmente estar e não estar. E cabe a nós, ao juiz que conhece a sua realidade, a melhor gestão da vara. Claro que existem exceções, existem pessoas que não são comprometidas, mas aí essas pessoas existem em todos os lugares. Não é utilizando um exemplo ruim que a gente vai naquela ideia, né, do Conselho Nacional de Justiça como agência reguladora. O regulador ele nunca deve promover o comportamento que ele não quer, ele deve promover o comportamento desejado. Então, a agência reguladora que fica preocupado com uma noção arcaica de direito administrativo de comando e controle, achando que ele vai conseguir comandar e controlar tudo, ele está fadado ao fracasso. Então, a cooperação, as teorias modernas da regulação, teoria da regulação responsiva, teoria da regulação positiva, que a gente aplica no CNJ, nos Cumpridex, que são os processos que fiscalizam o cumprimento desses normativos pelos tribunais, eles advogam por uma abordagem muito mais cooperativa. Então, você veja com a PDPJ, eu falei que tem tribunais como o TJ de Minas que não conseguiu ainda integrar todos os processos no Codex. Ainda está faltando alguns serviços estruturantes. Então, o que a gente fez? Ao invés da gente mandar um ofício cobrando, a gente sentou com eles e perguntou, olha, qual prazo vocês precisam? O que vocês vão fazer nesse prazo? Me dá um cronograma que não tem problema. Então, eu sempre advogo por uma abordagem mais colaborativa e pelo bom senso, né? Mas a redação também, na hipótese que for realizada
videoconferência no exercício da magistratura, eu estou fazendo uma videoconferência aqui no exercício da magistratura. Eu sou juiz, estou dando uma aula na escola da magistratura. Então, eu estou descumprindo a norma. Então, obviamente que esse não é o destino, né? Em que um mais o participante estiver no local de ver, 10, um magistrado está presente na unidade jurisdicional. Então, ele tem que estar no gabinete ou ele tem que estar na mesa de audiência. Então, não é muito claro. Então, eu sempre digo assim, né? Ela passa uma ideia de uma composição do CNJ que muda a cada 2 anos, mas essa ideia ela é sempre implementada com muito bom senso, né? Porque assim, na maioria das vezes, eu não estou tentando advogar também pelo CNJ, eu sei que eu sei que não está sendo gravado isso aqui, então a gente está um pouco mal na fita com os colegas, então eu não estou falando isso em defesa do CNJ, mas eu acho que sobre esses temas, a melhor saída é o bom senso, porque é uma coisa muito nova, é uma disrupção tecnológica que a gente está vivendo, a gente está presenciando e a gente está desbravando esse mundo digital ainda sem saber o que vai acontecer no futuro e uma mudança muito rápida. Então, eu acho que a principal coisa que a gente tem que ter nesse momento é calma e bom senso, né? E aí algumas perspectivas para o futuro, né? Só compartilhar com vocês, né? O Data Lake vai permitir integração de ferramentas de inteligência artificial, então são possibilidades infinitas, né? Essas ferramentas de núcleo 4.0, etc., vai transformar o judiciário num serviço quase que on demand, então a pessoa vai conseguir ter acesso à justiça presencial também, mas vai conseguir ter acesso à justiça de onde ela quiser. E alguém perguntou alguma coisa? Acho que eu não escutei. Não, né? Tá. E aí, o que tem acontecido no CNJ, pouca gente sabe também, é a exportação desses modelos de tecnologia para outros países. Então, a gente já teve contato da União Europeia, principalmente da Estônia, da Áustria, da Alemanha, para importação dessas ideias para o Poder Judiciário deles. A gente está com interlocução também com o governo chinês para um intercâmbio também de sistemas entre o Judiciário brasileiro e o Judiciário chinês. Existem conversas com a OEA para a expansão desse projeto para a América Latina. Então, é um projeto assim, o Brasil, comparativamente com outros países, está anos-luz à frente em termos de justiça digital. A gente é vanguarda no mundo e assim, não tem ninguém que chega perto do que a gente faz, porque nós somos um país com jurisdição continental e a gente presta jurisdição do Oiapoque ao Chuí. E a gente não parou nem um dia da pandemia. Não, foi o único país do mundo que o judiciário não parou nenhum dia. A gente teve o recesso extraordinário, mas a prestação jurisdicional não parou nenhum dia, os colegas sabem disso. Então, eu encerro aqui, Ilan, agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo aí a presença de todos e me colocando aqui à disposição para qualquer dúvida e para qualquer diálogo. Obrigado, viu, João, pela sua exposição brilhante, viu? Trouxe aqui as dificuldades do CNJ sempre passam aí, vamos dizer, por um ponto, né? Os tribunais primeiro querem atender também às suas necessidades locais, né? Uma pretensão legítima, autonomia, a especificidade, a peculiaridade, e por outro lado, a tecnologia exige para que dê certo o desenvolvimento colaborativo, a unificação dos trâmites, que tudo seja feito em um único ambiente, ou pelo menos, como você colocou, um ambiente que você tenha o mesmo Java, que você tenha os mesmos programas para acessar, porque hoje um tribunal exige um Java, o outro, e o acesso à justiça fica até mais difícil. Essa questão do acesso on demand que você trouxe, eu vou trazer aqui uma primeira pergunta do chat, que embora foi feita antes da sua exposição do Carmen, ela também é totalmente pertinente, né? Tomara que os robôs do judiciário não sejam tão ruins quanto os existentes para a iniciativa privada. Os bots que a gente vê hoje, pelo menos que eu testemunho, esses da iniciativa privada, e tem no judiciário. Eu tive auxiliando na correição em Picos, e o Gustavo, que é diretor de secretaria lá, é entusiasta da tecnologia, criou vários
robôs para fazer andamento no SEI, e um desses robôs é para atendimento ao público. E aí eu pedi para conhecer o robô e tal, e é basicamente um filtro, né? É como se fosse um chat GPT que ele vai conversando com você. Diga o número do processo, diga tal, e vai lá. Claro que é um experimento ainda, né? É uma tentativa, a tecnologia ela vai evoluindo a partir disso, né? Do método da tentativa e erro. Mas, assim, essa questão do atendimento, o grande desafio é a humanização, né? Porque hoje, o que eu tenho visto na iniciativa privada, que é quem mais investe recursos nisso, é uma tentativa de colocar um funil mais para alcançar a pessoa e tal, e não efetivamente para resolver o problema. Dentro dessa ideia das perspectivas, você acha que a gente ainda está muito longe de robôs que efetivamente resolvam problemas e mantenham a humanização, ou já estamos próximos disso? A tecnologia muda muito, né? Eu vejo primeiro uma onda que se falou muito de inteligência artificial, depois desses robôs. Então, a tecnologia ela vai mudando muito rápido, às vezes a gente até já muda, hoje já estamos aí na inclusão digital através dos postos de inclusão. O que eu tenho visto em relação a essa justiça digital é que vem alguns temas e aí um efeito manada no debate de outros temas que rapidamente já são abandonados em prol de outros temas. Qual é a sua visão sobre isso? Será que não ter tantas frentes de atuação como 4.0, 100% digital, o PID, o PDPJ ter tantas frentes dificulta a implementação e efetivação na ponta ou ajuda? Não, Ilan, eu acho assim, pode parecer muita coisa, né? Mas como eu falei na exposição, né? Fui fazendo a ordem cronológica e lógica das resoluções. Apesar de parecer muita coisa, elas são muito, elas funcionam juntas, né? Então são, pelo menos da parte do programa Justiça 4.0, você não consegue ter a PDPJ se não tiver o Codex, você não consegue ter o portal de serviço, igual o Pedro falou, se você não tem a PDPJ, você não consegue ter o juiz 100% digital se você não tiver cumprido a resolução 420, que manda digitalizar os processos. Você não consegue ter o núcleo Justiça 4.0 para equalizar a sua força de trabalho se você não tem a resolução 345. Então, assim, são etapas que o tribunal vai ter que ir alcançando, né, como se fosse uma espécie de videogame que vai passando de fase na implementação do programa Justiça 4.0. Agora, sobre a questão dos robôs, realmente, os robôs, tem muitas empresas que têm robôs horríveis, né? Mas a tecnologia ela já existe para a criação de um bom robô, né? Então, os robôs que são ruins, eles não são ruins porque a tecnologia ou a ideia é ruim. Eles são ruins porque eles foram mal feitos. Então, se forem bem feitos, por exemplo, uma espécie de robô para marcar audiência, ou um robô para marcar despacho com o juiz, ou um robô para organizar a distribuição de mandato para oficial de justiça, para pensar, às vezes, o oficial de justiça onde que ele mora mais perto, qual caminho que é melhor que ele faz, um robô integrado com uma integração, porque, por exemplo, o Waze tem API, então a gente consegue programar, se a gente quiser, a gente consegue programar um Waze para oficial de justiça, dentro do Poder Judiciário, de graça. Entendeu? Aí teria as discussões acerca da privacidade do servidor, etc, etc. Eu não quero discutir isso, eu só estou falando do que já existe na tecnologia. Se a gente quiser, por exemplo, a OpenAI também já tem uma API. Então, se eu quiser fazer, isso é muito simples de ser feito, integrar no atendimento da minha vara o ChatGPT, hoje eu consigo colocar o ChatGPT como meu servidor de balcão. Isso é muito fácil e muito simples de ser feito, só que tem várias outras discussões, né? O ChatGPT, obviamente, não vai ter acesso ao sistema do judiciário. Então, qual é o atendimento que esse robô poderia fazer? Um atendimento administrativo do setor médico do tribunal, ou então um atendimento de vara para a pessoa vai lá, marca que eu estou aquelas medidas cautelares criminais, que o cara tem que ir lá na vara assinar, mas uma consulta processual vai sempre depender do ser humano, né? Então,
eu acho que é isso. Não sei se eu esclareci, Ilan. Esclareceu muito bem, palestra ótima e também, né? Na verdade, tecnologia é ferramenta, é instrumento, né? E aí Exato. vai criando as várias versões. Alguém tem alguma pergunta aí para o João Azambuja? Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Ilan? Bom dia, João. Eu sou Janaína, aqui no âmbito acadêmico do então rebelde TRF4. Achei a fala muito, assim, muito interessante no conceito mesmo de um todo. E quero deixar aqui um registro que tudo o que está sendo feito, fiz até um agradecimento ao TRF1, porque seria inconcebível participar de um compartilhamento colaborativo de conhecimento na amplitude, como eu estou tendo aqui, se não fosse a disponibilidade de vagas e essa possibilidade online de participação. Eu teria uma questão assim para trazer em termos de colaboração mesmo sobre essas dimensões, territorialidades em matéria criminal. Eu tive um processo que o réu não era encontrado e quando foi encontrado ele disse, bom, eu sou caminhoneiro e eu viajo o Brasil inteiro. E nesse dia da audiência eu vou estar em viagem, mas eu vou tentar. Com o uso da plataforma Zoom, ela é pesada às vezes para o smartphone, diferentemente do WhatsApp, da possibilidade de usar a videochamada. Então, o que nós fizemos? Ele tinha internet, mas para o WhatsApp. Ele fez a ligação para o servidor, e nós ainda estávamos todos em trabalho remoto. Ele fez a ligação de WhatsApp para o celular funcional do servidor que acompanhava a audiência, que estava na sua casa, que virou o tripé para o computador, que tem a câmera, e aí eu, que estava no gabinete, fiz as perguntas e fiz todo o interrogatório, e ele conseguiu ser ouvido, teve os 15, 20 minutos para conversar com o advogado, que era defensor público da União, que ainda não tinha conversado com ele. Então, assim, o acesso que a gente fala é o acesso mesmo até ao próprio contraditório, porque senão é uma citação por edital, uma pessoa não vai ser ouvida, mesmo que ela quisesse exercer o direito ao silêncio, mas ela está presente e ela compreende aquilo ali. Então, essa é uma curiosidade mesmo. E a outra questão que eu gostaria de perguntar, que é uma questão que eu estou enfrentando especificamente, é essa interoperabilidade do EPROC com o PDPJ, né? PDPJ. Então, por exemplo, no EPROC não há um documento que se possa criar como ordem de liberação para associá-lo ao BNMP. Então, essas interfaces, elas precisam ser desenvolvidas pela TI em diálogo constante com o próprio CNJ, que tem a estrutura de TI do PDPJ e daí para que eu possa poder fazer isso dentro do processo eletrônico. Essa é uma dúvida bem pontual, porque hoje, se eu determino uma ordem de liberação e não um alvará de soltura, eu tenho que emitir no processo eletrônico um alvará. Então, assim, a minha pergunta é bem nesse sentido, se é esse o caminho é desenvolver, então, uma interface do EPROC que se conecte com todos os itens, sistemas, enfim, todas as partes ali do BNMP e do próprio PJE. Seria nesse sentido. Obrigada. Jane, obrigado. Primeiro, o que eu falei sobre o TRF4, longe de ser uma crítica ao tribunal. Assim, eu não conheço a realidade das razões e nada do tribunal, foi apenas um comentário mais para aliviar um pouco o discurso, né? Porque a gente tem alguns tribunais, mas o Rio Grande do Sul tem fama de ser bairrista, né? Então, normalmente... João, não é uma fama descabida, tá? Eu como gaúcha, tenho que dizer para você que eu enfrento essa fama. Eu saí, eu não moro mais lá, mas assim é difícil. Toda vez que volto é difícil e essa fama é existente mesmo. Tem um apego. Tribunal, sobre a segunda pergunta do tribunal a questão do alvará de liberação do BNMP, né? Essa é uma questão
própria do tribunal, para que ele precisa resolver dentro do EPROC. Então, realmente o tribunal ele está devendo essa atualização do EPROC. A gente já tiveram várias, acho que até semana passada foi feita uma reunião sobre esse tema também, de novo, com o TRF da 4ª, que é o gestor nacional, né, do EPROC, que o EPROC é utilizado também por outros tribunais, para que esse problema ocorre em alguns outros tribunais, né? Então, assim, e isso está pé no acelerador total, porque um dos contratos em execução hoje, pelo PNUD, é o do BNMP. Então, os programadores do PNUD estão fazendo a parte do BNMP, e aí o tribunal vai fazer a parte do EPROC. Mas isso deve resolver ainda nessa gestão, deve sair muito rápido. Obrigada. Acho que o Pedro tem outra pergunta. O Pedro. Bom dia a todos mais uma vez. Eu gostaria mais uma vez de agradecer. Já tinha feito por escrito, mas queria registrar na linha da Janaína, né, que eu sou do TRF3 e tem sido uma oportunidade muito importante de participar desse curso que está sendo organizado pelo TRF1. Me sinto muito feliz de ter podido participar dessa iniciativa, né? Eu queria fazer uma pergunta para o João, porque ele mencionou bem en passant no início. Todos nós sabemos que as audiências virtuais são uma prática consolidada, né? Isso é um caminho sem volta. E isso é feito não só nos processos cíveis, nos processos criminais também, como a Janaína também destacou. Agora, especificamente com relação ao juízo 100% digital, na sua inteireza, qual que é a visão do CNJ? Ele é também aplicável aos processos criminais, já que se fala em negócio jurídico processual e faz menção ao CPC? Porque me parece que essa tem sido a orientação, ainda que informal, da cúpula do TRF3, de que só se aplicaria aos processos cíveis. Então, a gente tem essa dúvida. Se o João puder nos esclarecer, por gentileza. Mais uma vez, eu agradeço. Eu estou com o microfone mudo, desculpa. O CNJ não, Pedro, o CNJ não restringiu a aplicação do 100% digital aos processos cíveis. Ele pode ser aplicado aos processos criminais, ele já está sendo aplicado em vários tribunais em processos criminais. O único lugar que ele não está sendo aplicado, e eu acho assim, eu sou juiz federal, então eu não tenho muita autoridade para falar sobre isso, mas é no júri. Aí eu vejo uma dificuldade muito grande mesmo de aplicar no júri. Mas fora isso, ele tem sido aplicado. Eu tenho no Cumpridec do Juiz 100% Digital várias informações e várias notícias de resultados positivos da utilização dele nas audiências criminais, né? Apesar de ter essa questão realmente doutrinária do negócio jurídico processual, o Código de Processo Civil é aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal. Mas aí tem gente que levanta aquela questão do Carnelucci, né, que o processo penal sofre da síndrome de Cinderela, de ficar usando os conceitos clássicos da teoria geral do processo para o processo penal. Mas o que o ministro Fux falava, quando a gente apresentou isso antes até do ato normativo, a gente levantou essa questão, e aí o fundamento até utilizado, eu acho que está no voto do ministro, que é consensual. Então, se o Ministério Público e a parte concorda, eu não vejo por que a gente tem que ser mais realista que o rei, né? Então, se a parte prefere, se o Ministério Público prefere, se todo mundo prefere, para que eu vou fazer o cara se deslocar? Eu não estou falando do juiz ficar em casa, independentemente disso, pode fazer por videoconferência na vara, mas quando eu estava na jurisdição criminal em Cuiabá, eu já fiz diversas audiências sozinho na vara de audiência, porque estava um cara em Juína, o outro cara estava em Sinop, o outro cara estava em Cáceres e estava cada um num canto. Então, o advogado também, às vezes, o cara mandava um e-mail e falava, pô, eu posso fazer por videoconferência? Naquela época, tinha ainda o equipamento de videoconferência, era difícil conseguir o link com o TRF3, aí eu falava, olha, se o link estiver aberto, você pode. Aí fazia de lá também, muito advogado de São Paulo. Mas eu não vejo problema, porque isso, como eu falei, né, desde antes da pandemia, a jurisdição, em vários casos, ela já era prestada à distância.
né? No caso das varas com competência estadual, no caso das varas com competência sobre outro município, no caso de uma carta precatória, uma testemunha. Então, isso não é novidade. Eu não sei por que virou essa discussão novamente, entendeu? Eu acho que acaba sendo uma briga um pouco juvenil de aonde que está fulano, onde que está ciclano, vamos fazer fulano aqui, fulano ali, então... Mas o ponto central, para mim, não é esse. Isso não é ter discussão. Para mim, a jurisdição está sendo prestada de forma com qualidade, com eficiência, o acesso à justiça está sendo garantido, está facilitando a vida do jurisdicionado, então não tem problema. Só fazer uma pequena correção, eu me equivoquei. Na verdade, esse entendimento que não se aplica aos criminais não é do juízo 100% digital, é do núcleo 4.0. Entendeu? Foi uma correção. Distribuição. Não, isso, exatamente. Modificação de competência. Eu concordo plenamente contigo no seu raciocínio, mas só fazendo a correção, não foi do juízo 100% digital, e sim do núcleo 4.0 se aplicar ou não aos criminais. Isso realmente... João, só a título de... Colaborando com a pergunta do Pedro, porque agora veio um ofício do TRF4 da Corregedoria, eu desconhecia isso, é uma resolução, acho que de 2020, que está sendo trazida sobre o colegiado de juízes criminais em primeiro grau, e me ocorreu a possibilidade de aplicação do núcleo 4.0, porque aí a gente descentraliza da figura, ainda mantendo que pelo menos um desses juízes de colegiado seja o juiz natural do processo, mas só para contextualizar, na 4ª região, no estado de Santa Catarina, são 4 cidades que têm vara criminal. A cidade que eu estou, que é Florianópolis, responde com outra vara em Florianópolis, então são 4 magistrados respondendo por 4 regiões metropolitanas, todo o sul do estado e mais a região serrana. Mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Então, essa só aderindo à pergunta do Pedro, porque eu tenho, assim, acho muito viável, pelo que eu estou vendo, a possibilidade do núcleo 4.0 e do juízo colegiado para determinadas questões que eu acho que a competência é a organização criminosa, quando envolve esses tipos. Desculpa a interrupção, mas para aproveitar o teu tempo. Essa sugestão da sua, Janaína, isso já está sendo discutido em alguns tribunais, pelo menos 2 tribunais do Nordeste já estão com a intenção de publicar uma resolução criando o núcleo de justiça 4.0 para os colegiados criminais. Eu acho que Rio Grande do Norte é um deles, por causa daquela situação criminal que eles estavam tendo. Desculpa. Mas, Pedro, de toda forma, ainda não existe o núcleo de justiça 4.0 da resolução 385, não existe ainda realmente em processo criminal. Mas eu não vejo dificuldade, porque o processo, para ele ir para o núcleo, ele tem que estar no âmbito do juiz 100% digital. Então, se isso já foi feito, aí surge o problema da competência. O núcleo de justiça 4.0 da resolução 385, ela obriga a ter pelo menos 3 juízes naquele núcleo e haver uma livre distribuição. Então, eu acho que, apesar de ter uma mudança de competência, não vejo uma violação do juiz natural, a princípio. Também não sou acadêmico de processo e posso estar falando uma grande besteira aqui, mas também não vejo tanto problema assim. Na resolução 398, do Núcleo de Justiça como Apoio, que era a situação, por exemplo, do NUP-Metas, isso já é feito também há muito tempo. Então, aqueles núcleos que os juízes substitutos dos tribunais ficam lotados e aí vão mandando os processos de meta 2 para aqueles núcleos, chegam processos criminais, chega um processo e tudo. E se a gente for discutir uma competência por um critério tão rígido desse, a gente tem que discutir também o substituto volante da Justiça do Trabalho, por exemplo, o substituto volante da Justiça Estadual, o substituto regional da Justiça Estadual. Então, por isso que eu falo, eu acho assim, a tecnologia, ela é uma aliada muito grande da jurisdição, mas por ser uma novidade tão grande, as discussões elas são muito sobre aspectos acessórios e ninguém discute o ponto principal da questão, para a gente avançar mais rápido. Mas eu acho que a gente está avançando
até bastante rápido, assim, apesar das dificuldades. Eu acho que o programa Justiça 4.0 tá criando raízes já no Poder Judiciário, e eu acho que não tem como voltar atrás, né? A mesma coisa que querer voltar a escrever de máquina de escrever. Quem quiser fazer sentença assim vai ter que digitalizar e juntar o PDF no PJE. Tem mais alguma dúvida? Acho que a gente pode agradecer ao João novamente, né? Trouxe aqui com espírito colaborativo reflexões e considerações importantes para todos nós. Aproveitando o gancho do Pedro e da Janaína, a gente vai lançar na semana que vem mais um EAD aqui pela escola, o EAD 24, que é sobre direito internacional, mas não o direito internacional tal como a gente estudou. Vamos falar de macrocriminalidade, cooperação internacional, competência da Justiça Federal em matéria de direito internacional. Vai ser um curso junto com a IMARF do TRF2, em que eu vou coordenar junto com o desembargador Teófilo. Influência de tribunais de outros países na jurisdição brasileira, o CNJ e o direito internacional, vai estar aqui o ministro Reinaldo, Walter Schwenkner. É um curso com mais aulas síncronas do que esse. Então, fica aqui o convite também para os colegas de outros tribunais. Dito isso... Ilan, só para eu estou, inclusive, fazendo esse curso já concomitante. Acho que hoje tem uma aula, está finalizando. Você está na versão do TRF2. Esse curso da EMARF está sendo sensacional, então os colegas que tiverem interesse aí, vale muito, muito a pena, são conceitos assim também, tal qual a qualidade desse. Então, deixo aí, agradeço o convite, já estou nele, estou encerrando, e vale muito a pena que sejam disponibilizadas aí, ao menos, no mínimo, aí 2, 3 vagas, porque vale realmente muito a pena. Obrigada. Obrigado, Janaína, pelo feedback. Vamos ter aqui o ministro Reinaldo, Walter Schwenk, né, desembargador Teófilo. A Janaína já está fazendo o curso pelo Rio, vai ser repetido aqui, mas com aulas síncronas renovadas. Quando vieram a pedir que levantasse aí todos os EADs que estavam sendo feitos na Justiça Estadual e na Federal, e esse me chamou muito a atenção, razão pela qual procuramos a IMARF e fizemos essa parceria para também replicar o curso aqui na primeira região. Então é isso, uma manhã de muito aprendizado, e vamos participar nos fóruns de discussão. Todas essas questões que foram aqui levantadas, né? O fórum aí do módulo 2 ainda está vazio. Eu tenho uma pergunta do Anderson, escrevi. Vamos lá colocar as nossas reflexões, dúvidas, para continuar a partir do meio ambiente virtual, né? O STF falava no meio ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho, mas hoje é uma realidade o meio ambiente digital e virtual, e ele não só replica o que era feito no meio ambiente físico. Então, uma videoaula, por exemplo, não é uma aula gravada, né? Ele é totalmente adaptado a uma linguagem, código de conduta próprio do meio ambiente virtual, né? E uma das ferramentas para essa linguagem, código de conduta própria, é justamente também o fórum de discussão, de forma que eu espero lá a manifestação de vocês e também vou ali, de forma interativa, participar. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Se não houver aí nenhuma mão levantada, eu creio que não. Vamos aí todos almoçar e seguimos juntos no nosso curso, e na semana que vem divulgaremos o nosso EAD 24. Muito obrigado a todos, todas, em especial ao João. Um grande abraço e até a próxima.